Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei quando você vai estar assistindo essa videoaula, mas muito obrigado por estar aqui. Eu espero que você esteja na sua casa e esteja bem e estudando, tá bom? Vamos lá. Então, para a aula de hoje, segunda-feira, a gente tem dois tempos de aula na turma do sexto ano C. O que eu espero de vocês? Marca essa data, dia 13 de julho, ali naquele espaço ali do lado, aula 6 e 7, marca a 13 de julho, para entender que essa aula é referente à data de segunda-feira, tá, pessoal? Para a aula de hoje, a gente vai continuar os exercícios envolvendo expressões numéricas e o conteúdo que a gente trabalhou do vídeo passado, envolvendo números primos. Então, aqui no caso da questão número 1, logo de cara. Lembra-se do crivo de Eratóstenes? É aquela tabela que a gente acabou descobrindo quais são os números primos de 1 a 100, daquela tabela. Aliás, eu vou voltar um pouquinho para vocês entenderem. Nessa tabela, interessa os números que a gente circulou. A gente vai ter o entendimento que esses números que a gente circulou são números primos. Aí, na aula de hoje, a gente vai colocar aqui, no caso, na pergunta da letra A, dos números que a gente circulou que são números primos, quais deles são menores que 50? Na questão do item B, vocês vão olhar entre o número 30 e o número 50. Vocês vão colocar a mesma informação que ele está pedindo aí na leitura. No item C, quem não sabe ainda, a gente está vivendo o século XXI. Aí vocês vão analisar o número 21 é um número primo ou número composto. Vocês vão colocar uma justificativa. Na questão 2, vocês vão analisar se esse número aí, de acordo com a leitura, ele é um número primo ou um número composto, tá? Também utilizando aquela tabela. O significado de ser número primo. O número primo possui dois divisores, a quantidade de dois divisores. O número 1 e ele mesmo. Essa é a regra que define os divisores de um número primo. Para um número ser um número composto, você tem que entender que então são mais de dois divisores. Qualquer quantidade que seja maior de dois divisores, a gente chama então de números compostos. Qualquer número que tiver mais de dois divisores é um número composto. Esse tem que ser o entendimento, a diferença de um para o outro. Na questão 3, é uma expressão uma questão envolvendo uma expressão numérica. Então aqui, de cara, vocês vão identificar no item A tem uma potenciação e uma soma. Qual das duas é mais importante? Eu acho que é a potenciação. Vou desenvolver a potenciação primeiro, depois eu somo. No item B tem duas potências e tem uma soma. Eu vou pensar que resolver as duas potências da esquerda para a direita e tem a prioridade para resolver a potência e depois a soma do valor que eu estiver observando. No item C eu tenho três potências e duas contas envolvendo subtração. De novo, a potência tem prioridade para ser resolvida, resolve todos os valores que estão aparecendo ali em forma de potência e subtrai na ordem que eles estiverem aparecendo da esquerda para a direita, sempre da esquerda para a direita. Na questão 4, vocês vão consultar de novo aquela tabela envolvendo o crivo de Eratóstenes. Vocês vão observar desses números quais deles são números primos. Dessa sequência, só identifica para mim qual deles é um número primo. Pode ser que seja até mais de um, tá bom? Na questão 5, vocês vão analisar qual desses números, o A, B, C ou D, se ele é um número primo ou um número composto. Você pode fazer uma pesquisa na internet ou você ainda pode testar quais são os divisores deles. A ideia, para ser número primo, só possui dois divisores, um e ele mesmo. Se tiver mais de dois divisores, você já pensa que não é um número primo, é um número composto. Na questão 6, vocês estão observando um tipo de pirâmide envolvendo números. Vocês têm que identificar uma lógica de como esses números estão organizados. A minha dica é olhar os números que estão na base. A partir daí, vocês vão olhar e descobrir qual é o próximo número no topo, subindo. A outra dica, vocês podem olhar da esquerda para a direita e olhem de dois em dois números, tá? De dois em dois de cada vez. Vocês vão perceber que tem uma lógica para esses números estarem organizados. E vocês vão completar os três últimos números que estão aparecendo no topo, seguindo essa lógica. Então, de novo, olha primeiro os números que estão na base, faz uma leitura deles da esquerda para a direita,
tenta descobrir qual é a lógica que você está observando para colocar esses números aí na pirâmide, tá? E no final vocês vão classificar se o resultado é um número primo ou não. De novo, se você tiver um número que esteja entre 0 e 100, entre 1 e 100, perdão, olhando a tabela lá do crivo de Eratóstenes, perdão, vocês vão poder observar e dizer se ele é primo ou não. Questão 7. Vocês vão fazer uma leitura envolvendo a quantidade de pontos aqui do jogo de vôlei. No caso aqui, no primeiro set, que vai até 25 pontos, Cuba fez 22, Brasil fez 25. No segundo set, Cuba fez 14, Brasil fez 25. No terceiro set, Cuba fez 22, Brasil fez 25. Vocês vão fazer a leitura do item A, do item B. Vocês vão colocar o desenvolvimento de cada uma dessas questões ali envolvendo aquela quantidade, tá? Continuando aqui. A questão 8 é uma questão de leitura. Vocês vão analisar as informações que estão ali no gráfico. Essa não é uma questão difícil. Ela é um pouquinho longa porque tem uma leitura e tem uma interpretação do gráfico. Fora isso, é uma questão de fácil entendimento. Depois de vocês fazerem essa leitura, vocês vão organizar as respostas ali. Dentre os números que aparecem no gráfico, quais são os números primos? Vocês vão classificar 41, 14, 11, 1, 23 e 11. E falar para mim qual deles são primos. Tem uma informação bastante relevante aqui para quem gosta de Fórmula 1. Faz a leitura, interpreta o gráfico, analisa os números que estão aparecendo, conforme eu já falei, e classifica se eles são primos ou não. E a última dessa sequência, a questão 9, tem um quadro de números aqui ao lado. Depois de analisar esses números, vocês vão ler a letra A e tentar desenvolver a resposta. Com base nos critérios de divisibilidade, qual é o único número primo presente no quadro? Você vai justificar a resposta. Mas o básico, o significado de número primo possuir dois divisores, um e ele mesmo. O significado do número ser composto é ter mais de dois divisores. Vocês vão utilizar essa lógica e classificar qual desses números que aparece. 14, 38, 25, 43, 22 e 52. Tá? Última, no item B, listem os divisores de cada número citado no quadro. Aí aqui a lista vai ficar um pouquinho maior. Para cada número você vai fazer uma lista da quantidade de divisores. O meu pensamento é o seguinte: quando vocês identificarem o número primo, esse só vai ter dois divisores. A partir daí os outros vão ter mais de dois divisores. Por enquanto é isso. Eu espero que vocês consigam fazer as atividades. Se tiverem alguma dúvida, postem comentários lá no mural do Google Classroom. Todo dia de aula, segunda, quarta e sexta, eu estou postando alguma coisa, pelo menos para a gente manter o contato. De novo, se vocês tiverem uma dúvida específica sobre a atividade, escreva para mim, eu vou tentar fazer um vídeo, fazer uma explicação específica sobre essa dúvida. Tá? Muito obrigado por ter assistido até o final. Tchau, pessoal!